Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar aqui dessa comunidade Terra Firmeza Doideira. E no vídeo de hoje, eu recomendo, acabou de ser lançado faz poucos dias aí, né? Na verdade eu terminei faz uma semana, mas eu terminei no domingo e eu gravo os vídeos no sábado, então eu só tô gravando uma semana depois para poder provavelmente colocar esse vídeo amanhã. Eu vou recomendar You, da Netflix, uma série muito interessante, dá uma raiva do Joey. Para quem não sabe, o You, né? You, você em inglês, e é muito interessante você assistir essa série em inglês para pegar essa referência do You. Eu percebi muito nesta última temporada, na terceira temporada, que é a que eu vou falar principalmente, quando ele entra no modo stalker, que ele cria a fixação por uma mulher, ele começa a usar o You. Ele não usa mais o nome dela, mas ele fica nessa You. Então o que que é? A primeira temporada ela te surpreende. Por quê? Ele é um stalker, ele é um cara que tem obsessão por uma pessoa, por algo. Então ele cria essa obsessão e ele começa a entrar, e aí é muito louco a crítica que é feita, principalmente a primeira temporada, ela vai focar muito nisso, na construção do personagem do Joey. O que que ele é? Você vai descobrir ao longo das temporadas que ele foi um menino que foi abandonado pela mãe, ele tem essa síndrome do abandono, ele foi morar num orfanato, ele sofreu bullying e ele começou a criar um sistema de se defender. Ele é um cara magrinho, pequenininho. Ele é o Ted Bundy, tá? A inspiração é muito clara dentro dessa ideia de como construir o personagem dele para ser o Ted Bundy. Fisicamente, o modo como ele é, o modo gracioso. Se você conhecer a história do Ted Bundy e prestar atenção no seriado, esse cara, o ator que faz o Penn Badgley, essa série de 2018 está na terceira temporada na Netflix. Ele dá um show de interpretação nessa coisa de ser o cara bonzinho, o cara que todo mundo quer, o bom rapaz, o cara que vai inspirar confiança. E quando ele entra no serial killer mode dele, cara, é muito louco, é muito assustador assim. Então, a primeira temporada, ele é um livreiro, tá? Ele trabalha numa livraria, e ele faz restauração de livros. Então tem esse lance metódico. Ele tem uma série de elementos assim que você vai pegar principalmente do Hannibal Lecter, assim, uma coisa meio sofisticada, né? As críticas que ele faz à sociedade. Essa última a terceira temporada, por exemplo, ele vai morar no subúrbio dos Estados Unidos. No subúrbio idealizado, como eu vou falar no Santa Clarita Diet, assim, onde as famílias procuram uma perfeição, aquela vida comunitária. Então ele vai criticar muito esse modo de vida americano na terceira temporada, que é essa última que acabou agora. Na primeira temporada, ele é um cara que ganha pouco, mora num apartamento simples, e ele cria obsessão por uma cliente que vai lá. E aí, essa primeira temporada, ela vai mostrar o perigo da rede social, como que a gente expõe a nossa vida, e alguém com um mínimo de conhecimento sobre tecnologia vai conseguir stalkear e ter informações sobre a gente. E é muito louco como ele vai usando isso, como ele pega essas coisas, ele vai conseguir o celular da moça. Ao momento que ele consegue o celular dela, por exemplo, como que ele tem um controle, um acesso sobre a vida dela, a dependência nossa do celular, por exemplo. É muito interessante isso. E você meio que, a primeira temporada, você começa a torcer por ele, você acha, ele é apaixonado por ela. Só que ele começa a fazer qualquer coisa para ficar com ela. Ele tem na livraria onde ele trabalha, né, ele vai ter uma câmara, como se fosse uma jaula para guardar os livros. Então ali ele vai usar de prisão e ele começa
a ser um namorado. Então essa moça ela tem um namorado, então ele vai sumir com esse namorado dela. Meu, a trama é muito louca. E você vai vendo que ele faz qualquer coisa por essa moça. Não vou dar spoiler da primeira temporada. Na segunda temporada, ele vai ter que ir para outro lugar, em função do que aconteceu na primeira temporada, e começar uma vida nova. E na segunda temporada é que vai ficar muito claro esse lance da nova obsessão por ele. Então ele começa a repetir os padrões com uma nova moça nesse novo lugar daquilo que ele fez antes. Só que esta moça, que é a moça do pescoço torto, que é a Vitória Pedretti, por exemplo, que é uma atriz muito boa, assim, e ela tá muito bem no You ali, você vai perceber, assim, que ele tem uma visão dela. E quando ele idealiza essas mulheres, é muito louco esse processo que ele faz dentro da temporada. Ele só consegue ver as coisas boas, tudo ele consegue ver de uma ótica. E ele é interessante o modo como esse seriado ele trabalha, como funciona a obsessão na cabeça de uma pessoa. E como a gente direciona o nosso pensamento para ver aquilo que a gente quer ver. Ele tem uma... até o poema que eu vou ler aqui chama Linearidade Oscilante, ou seja... Ele tem um padrão de comportamento em relação a essa pessoa, e no caso da personagem da Vitória Pedretti, que ele vai só ver as coisas boas e tudo, só que ele começa a perceber que a Vitória Pedretti é tão maluca quanto ele. E aí começa uma semelhança que me incomodou um pouco de forma crítica. Só entender. Trilha sonora muito legal, o modo como é filmado, fotografia, direção de arte, meu, é muito bem, tem as forçações de uma série para tentar limitar o espaço e tudo mais, para tentar fazer a história amarrar, mas ele começa um processo de digressão muito parecido com o Dexter. Então eu senti uma influência muito grande do Dexter, em que alguns momentos soou quase como uma cópia. E isso me incomodou um pouco, principalmente na terceira temporada. Na terceira temporada, quando ele entra nas digressões dele, que você vai acompanhando o pensamento dele, e ele tentando justificar as coisas, os atos que ele vai fazer, as coisas que ele vai organizar, como ele vai organizar as coisas, ele tá muito Dexter. Então eu acho que o único porém que ficou muito parecido com o Dexter. Mas é muito doido como ele vai funcionar nesse sentido. E aí, conforme ele começa a descobrir como que aquela moça é de verdade e o que ela é capaz, né? E ele começa a trabalhar com os traumas dele, ele começa a se assustar com ela. E aí ele tem uma ex-namorada que tinha sumido. E que você não entende direito o que aconteceu, mas você fica entendendo que ele a matou. E essa namorada vai voltar. Mano, é muito louco. Vou ter uma série de desdobramentos e ele vai descobrir, conto ou não conto? Não conto. Na terceira temporada, que é atual, ele tá morando num outro lugar, que é esse subúrbio americano. Então você vai, cada temporada ele tem que fugir de um lugar para poder resolver tudo que ele vai fazer em relação a essa obsessão. E ele está casado ainda com a personagem da Vitória Pedretti. Só que o que acontece? Ele não quer mais estar com ela. Só que ele quer romper esse padrão de matar. Ele não quer continuar sendo, porque ele quer, e ele começa a idealizar uma nova relação. E é dentro disso que ele vai fazer aquilo que eu falei para vocês. Prestar atenção no modo como ele faz a digressão em inglês. Quando ele cria uma obsessão por uma nova mulher, ele começa you. Ele não fala o nome dela. Porque não é uma pessoa. É mais um objeto para a coleção dele. E ele guarda, assim, então ele é o stalker assustador, o creepy mesmo, assim. No começo dessa temporada, a Vitória Pedretti, a personagem dela, eles estão nesse novo lugar, tentando uma vida nova,
e ele começa a criar uma obsessão pela vizinha. Já no final da segunda temporada você percebe isso. E eles pegam esse gancho e começa a terceira temporada nesse sentido. E aí ela não tinha se ligado ainda. Até que ela vai no porão e ela acha uma caixa onde tem a calcinha dela, tem um OP. Esse é o nível de piração dele. E aí ela o confronta, ele fala que não, tal. E essa temporada vai se dar dentro dessa discussão de como que esta família, porque aí é que tá onde que a Vittoria Pedretti, ela é uma serial killer como ele, ela é tão bagunçada psicologicamente quanto ele. E aí nessa temporada você vai ter os dois resolvendo seus problemas em relação as suas famílias, as suas histórias pessoais. Ela já na segunda temporada vai ter o irmão dela, eles têm uma empresa de comida orgânica, eles são ricos, né? Então nessa temporada ele tá rico, e aí ele vai criar essa relação com essa vizinha, vai acontecer uma coisa muito doida, e aí eles começam a ter que entrar do quê? Naquele padrão deles de um casal serial killer. Então muitas vezes eles se pegam, será que é isso aqui que a gente quer pra gente mesmo? Será que eu preciso de uma pessoa igual a mim? Eu preciso. E é interessante você ver os dois buscando uma paz em mentes que não conseguem se acalmar. O filho do vizinho começa a se interessar pela personagem dela. Então você vai ter nessa terceira temporada tanto a história do Joey como a história da personagem da Vittoria Pedretti, eles bem separados e as histórias se fundindo assim. E um final surpreendente assim. Você fica imaginando, durante muito tempo, você vai entender que vai ter uma cisão entre os dois, né? Ela é louca por ele no sentido literal da palavra louca, né? E ele, quando ele a vê de verdade, ele não consegue mais lidar com aquela maluquice dela. Mas por que ele não consegue lidar com a maluquice dela? Porque ela espelha ele. E ele não consegue lidar com quem ele é de verdade. E isso é muito doido. Enquanto ele idealiza as mulheres e elas se tornam you, um pronome pessoal, elas podem ser preenchidas com aquilo que ele quer. Quando ele começa a conviver com elas e ele tem que lidar com a realidade delas, ele não suporta. Ele é um cara que ele só consegue viver com a fantasia, onde ele idealiza tudo e não consegue realizar nada. Você vai ter uma série de pistas sobre o passado dele, que são muito interessantes, e ele tá cada vez mais Ted Bundy, fisicamente falando, né, essas transformações, e nessa temporada ele vai estar mais Dexter ainda, de usar o boné, de sair igual o Dexter caçando. Assim, eu achei muito chupinhado do Dexter, então para mim é um ponto negativo da série. Mas a história, como você vai... E nessa temporada, você começa a pegar um ódio dos dois. Eu e a Laís, a gente tava assistindo, que raiva daqueles dois. Tanto dele quanto dela. Então você meio que... A série consegue ter um ponto positivo que chega um determinado momento que você torce para eles darem certo como um casal de serial killers. Eles vão ser felizes. É meio que eu falei lá no vídeo que vai vir do Santa Clarita Diet. Eles vão ser felizes comendo as pessoas e tal, né? No caso do Santa Clarita Diet. E nesse caso eles vão ser felizes resolvendo os problemas deles, matando as pessoas. E não... E o problema não é nem a questão do serial killer, os dois como casal, como eles vão irritando a gente, e aí ponto pra série, porque eu acredito que a sensação dela era essa mesmo, até para você ter o desfecho que você vai ter. Muito interessante, vale a pena dar uma olhada, então eu recomendo You, da Netflix. O poema de hoje, como eu falei, ele é linearidade oscilante. O que é linearidade oscilante? Eu fiz esse poema pensando naquelas pessoas que elas acham que elas estão indo num padrão normal e linear, só que essa linearidade é uma maluquice pura e ela oscila entre muita maluquice e uma maluquice menos maluca, se é que eu me fiz entender. Então vamos lá. Uma mente conturbada a oscilar
intermitentemente em uma frequência constante, de instante em instante, cujas alternâncias opostas denunciam um padrão racionalmente irracional. Você está vendo que eu estou colocando esses paradoxos aqui na construção porque essa é a ideia. A pessoa está em dois polos, né, extremados, mas que a constante é a maluquice, em que o pensamento pode vagar por meandros de um labirinto obtuso, repleto de teorias conspiratórias e megalomaníacas manias, dos céus de uma euforia sufocante aos porões do descontrole, de uma frustração anterior carregada inutilmente nas costas cansadas, de quem não sabe quem na verdade é. E a personagem construída, neste extenuante processo, não se reconhece mais, não nos seus próprios olhos, refletidos tristemente em um espelho quebrado. É o que acontece com ele na série. É o que acontece com ela na série, principalmente na segunda temporada. Você procura uma cara metade, a sua metade da laranja, a sua tampa da panela, e às vezes você se vê refletido nos olhos do outro. E às vezes você vai ver que no outro, coisas que você não queria ver em você. E a hora que você vê, você não consegue lidar com isso. Muito louco. Diz aí, você já assistiu You? Gostou da série? Esqueci de falar alguma coisa. É uma série que você vai ficando assim, tem momentos que vão acontecendo, vão ter crimes, vão ter que tentar esconder, e você fica vendo ponta solta, como que deve ser difícil para uma pessoa manter a mentira e esconder coisas que estão acontecendo na vida dela. Muito interessante, muito assustador. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o dislike. Se eu esqueci de falar alguma coisa, coloca aí e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.